O trabalho temporário é usado para atender demandas, completar os serviços decorrentes de fatores imprevisíveis ou de fatores de natureza sazonal, periódica ou intermitente. Também pode ser adotado para a substituição transitória de emprego permanente, que esteja, por exemplo, com licença ou férias. Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse tema é o advogado Victor Tolentino. Victor, seja muito bem-vindo. E aí, o trabalho temporário, ele é legalizado ou não? Oi, Júlio, obrigado pelo convite. Bem, o trabalho temporário, sim, ele é legalizado. Ele foi instituído em 74 e agora, em 2019, teve algumas mudanças, como aumento do prazo e tudo. Então, assim, o trabalho temporário, ele tem um prazo determinado, que é de até 180 dias. Ou seja, a empresa pode ter esse funcionário por até 180 dias, prorrogado por mais 90 dias, desde que a empresa justifique o porquê de aumentar em mais 90 dias esse contrato temporário. Cabe ressaltar, Júlio, que o trabalhador temporário, ele não é contratado diretamente pela empresa que ele está prestando serviço. A empresa que ele vai prestar serviço tem que contratar uma outra empresa, que é as chamadas agências de trabalho temporário, que contrata o trabalhador. Então, são dois contratos, vamos dizer assim. O primeiro contrato entre a empresa onde esse trabalhador irá trabalhar com a agência e um outro contrato da agência com o trabalhador. Então, o trabalho temporário, de fato, é legalizado e possui um prazo determinado, justamente por isso que chama trabalho temporário. Quem está sendo contratado agora, a gente está vivendo um período de festas, então o consumo aumenta, consequentemente, os empresários precisam aumentar o seu corpo de trabalho. Esse trabalhador temporário, o direito dele de salário é o mesmo daquele trabalhador fixo da empresa ou muda alguma coisa? Bem, como você disse anteriormente, épocas de festa, Natal, Páscoa, Dias das Mães, Dia dos Pais, que tem um aumento das vendas, por exemplo, essas lojas, magazines, aumento das vendas, pode contratar esse trabalhador temporário. Os direitos do trabalhador temporário são quase os mesmos do trabalhador fixo daquela empresa. Não pode haver distinção. Exemplo, o trabalhador fixo daquela empresa ganha um salário de R$2.000. O trabalhador temporário que for realizar as mesmas funções daquele trabalhador fixo da empresa, ele tem que receber os mesmos R$2.000. Ah, o trabalhador temporário realizou hora extra. Tem que receber hora extra. São as mesmas coisas. O que difere um pouco é que o trabalhador temporário, ele não recebe aquela multa do FGTS, os 40%, quando ele for desligado da empresa, ele não tem direito ao aviso prévio. Por ser um contrato de trabalho temporário, tá? Você vai trabalhar de janeiro a março, por exemplo. Então não tem por que ter o aviso prévio. E ele também não tem direito ao seguro-desemprego. Em caso de contratações que não estejam dentro daquilo que a lei regulamenta sobre, seja a contratação por agência, seja o salário pago devidamente, como é pago do trabalhador fixo, o que o funcionário pode fazer? Certo. Aí a gente tem dois problemas, poderíamos dizer. O trabalhador temporário que não for contratado pelas agências, conforme determina a lei, ele pode ser considerado um trabalhador fixo daquela empresa. Então, se ele for mandado embora, ele terá direito àquela multa de 40%, aviso prévio, seguro-desemprego. Então, o que a gente recomenda para esse trabalhador que, às vezes, de forma ilegal, está trabalhando temporariamente e é desligado? É ele procurar seus direitos, procurar um advogado de sua confiança, procurar o sindicato da categoria, até porque o trabalhador temporário ele é enquadrado da mesma forma que o trabalhador fixo naquela empresa. Então, o enquadramento sindical é o mesmo. Foi contratado, não foi dentro do que determina a lei. É temporário, procure um advogado ou o sindicato da categoria para estar procurando seus direitos. A gente sabe que o trabalhador fixo ele tem diversos direitos e que você disse que alguns desses direitos também são dos trabalhadores temporários. A licença maternidade, como é que é, Victor? Bem, Júlio, o trabalhador temporário que porventura entre grávida ou fique grávida no decorrer do trabalho temporário, infelizmente ela não tem a estabilidade que a trabalhadora fixa tem. Ficou grávida por seu contrato com prazo determinado, ela não tem o direito à estabilidade igual aos outros funcionários.
E qual é a melhor posição para o chefe, o dono de empresa, o empresário? Como que essa pessoa pode se posicionar para evitar esses problemas com todos os seus funcionários e com a justiça também? Bem, seguir a lei. Seguir o que determina a lei para o trabalhador temporário. Muitas das vezes, Júlia, esse trabalhador temporário, a gente até pede para quem está assistindo a gente que trabalhou direitinho, cumpriu aquelas metas da empresa, pode ser que a empresa reconheça o trabalho dele e ele deixe de ser um trabalhador temporário para ser um trabalhador fixo daquela empresa. Então, assim, o empregador vai contratar o trabalho temporário, segue a lei, tudo certinho, tudo bonitinho. Ou então ele já tem a perspectiva de aumentar o seu quadro de funcionário, já contrata aquele trabalhador temporário por prazo indeterminado, de acordo com o que manda a CLT.